porque essa pergunta é uma bênção. A gente vai orar primeiro, eu já começo respondendo essa pergunta, tá bom? Eu acredito que as pessoas que vão entrando aqui, eu vou aceitando elas, mas a gente já começa orando. Senhor Jesus, desde já nós te damos graças, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Como nós te amamos e te desejamos e te queremos. Senhor Jesus, santifica a nossa mente, nosso coração, santifica o nosso corpo, para sermos achados de modo digno diante dos homens e diante de Ti. Purifica cada um, abra, Senhor, é necessário, Senhor, nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir e entender. Nós não podemos só ler e não somente ouvir, nós temos que ouvir e entender, ler e entender e discernir tudo que o Senhor tem falado e nos ensinado. Por isso, que haja entre nós um espírito de sabedoria e de discernimento para qual possamos entender, absorver a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, retira de nós todo bloqueio, retira de nós toda comichão nos ouvidos, toda cegueira espiritual, para que possamos aprender. Abençoe cada um que está nessa live, aqueles que não estão, por algum motivo, que não conseguem participar. Mas em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe. Te pedimos graça, revelação, muita unção. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Então vamos lá, Vanessa, e para todos, né? Muito importante e não pode ficar dúvida nesse aspecto. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, por isso eu me interesso muito em responder. A igreja, Vanessa e aos demais, a igreja, o nome igreja, ele não está e não pode continuar estando dentro da nossa mente vinculado a um prédio, a uma placa. Então, quando se fala igreja, falamos do corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça e a igreja o corpo. O corpo tem vários membros, membros internos e membros externos. Então, a igreja é composta por um corpo de várias pessoas. Para haver o suprimento desse corpo, desde sempre, Deus instituiu o dízimo, as ofertas, as primícias, para que haja suprimento no corpo de Cristo, para que não falte nada. Então, na igreja primitiva, as pessoas se ajuntavam nas casas e nos templos. Então, não confunda templo ou prédio com a igreja. Mas a igreja, que são as pessoas, se reúnem em casas e nos templos. O problema é que a gente mistura o templo com a igreja. Como se a igreja não subsistisse, ou como se a igreja não existisse sem o templo. É o contrário. O templo só existe por causa da igreja, e não ao contrário. Quando a gente fala o nome igreja, você logo imagina um lugar com cadeiras e você imagina uma placa. Então, isso é errado pensar. Agora, certo é pensar que quando algumas pessoas se reúnem nas casas e vai nascendo aquela igreja local, as pessoas vão se reunir em algum lugar desse, que a Bíblia dá o nome de templo, ou a Bíblia dá o nome de igreja local ali. A igreja não é chamada de templo. A igreja é chamada do corpo de Cristo. Então não se pode confundir isso. Atos dos Apóstolos fala assim, e se reuniam nas casas e no templo. Então a igreja se reunia nas casas e a igreja se reunia nos templos. Agora, para que haja essa sustentabilidade, vou dizer assim, no corpo de Cristo, para que não... Na igreja primitiva, o texto de Atos fala assim, ó, e eles não tinham falta de nada. Eles cresciam
na comunhão e no partir do pão. Ou seja, eles estavam sempre juntos ouvindo a palavra e partindo o pão. O resultado da igreja primitiva era o quê? Era as pessoas terem um desapego tal às suas posses, que a própria Bíblia vai dizer que eles vendiam as suas posses, vendiam as suas coisas, colocavam aos pés dos apóstolos. O que acontecia naquele momento ali? Se formavam as ditas comunidades, né? O que é viver em comunidade? É onde as pessoas vivem ali, todas em prol de um só corpo e ninguém tinha falta de nada. Hoje é quase impossível viver assim. Algumas pessoas vivem assim, mas não é impossível. Quando eu digo que o dízimo não é destinado ao templo, eu estou dizendo isso com base no que a Bíblia diz. O dízimo era entregue aos sacerdotes que trabalhavam continuamente. Para falar sobre o dízimo, eu tenho que andar muito para trás. Mas para falar sobre esse princípio, o que Deus estabeleceu? Ele tinha 12 tribos, filhos de Jacó. Né? Dessas 12 tribos, 11 tribos tinham herança na terra, que era gado e posses de terra. Ou seja, eles tinham gado, ovelha, camelos, eles plantavam uvas, eles plantavam azeitonas, eles plantavam romã, eles plantavam cevada, eles plantavam trigo, que são os 7 frutos de Israel. Eles plantavam o figo, né? Então a terra produzia tudo isso. 11 tribos ficaram com esse comércio, com essa posse, com essa herança terrena. E uma das 12 tribos, que era a tribo de Levi, foi separada para o serviço integral do templo. Então, como Deus é um Deus administrador, ele é um bom administrador e ele sabe gerir recursos, o que ele fez? 11 tem parte na terra e tem lucro, e um não tem lucro nenhum. Uma tribo serve as 12 tribos espiritualmente. Olha que precioso que eu estou falando para vocês, irmãos. E 11 tribos serve fisicamente, serve o cotidiano da vida diária, a necessidade fisiológica de uma tribo. Olha o que Deus faz. Olha como não é desigual aquilo que Deus faz. Deus separa 11 para sustentar uma. Olha que coisa incrível. E essa uma vai, de certa forma, eu digo sustentar, mas você está me entendendo? Sustentar, alimentar espiritualmente as outras 11. Olha que coisa linda e violenta. Então há sustentabilidade. Quando eu digo que o dízimo, a Bíblia diz que o dízimo é direcionado para os sacerdotes que servem na casa de Deus, é por conta disso. Quantas pessoas um pastor toma conta espiritualmente? Várias pessoas. Então, essas várias pessoas se unem em ajudar, né? Não é nem ajudar, essa palavra nem pode ser ajudar, em sustentar por obrigação, por retribuição, porque essa uma está prestando um serviço para você e você está prestando um serviço para ela. E assim o reino é sustentável. Ninguém teria falta de nada se seguisse nesse contexto. Agora, eu não vou querer entrar nesse assunto agora, de como as igrejas hoje trabalham. Por quê? Porque vai deliberar muita coisa. Mas, Vanessa, fala aí alguma coisa aí, se está no rumo que você queria entender ou não é isso. A outra coisa antes que você fale. A igreja de Cristo, você falou que assiste muita aula, muita coisa pela internet. A igreja presencial, o calor humano, não será nunca substituído. Se por algum motivo você não consegue ir na igreja local hoje, ou no domingo que vem, por alguma força maior, e você está sendo alimentada por algum culto online, alguma coisa, isso é uma coisa, você tem uma certa desculpa, sendo que desculpa não existe, né? Agora,
Não, você não está, ninguém está dispensado do culto coletivo. Ninguém de nós está dispensado da comunhão, do partir do pão, de ceiar junto, de sentar numa mesa, de participar da palavra, de ser ministrado presencialmente. A imposição de mãos, ela é bíblica. Não tem como impor as mãos sobre você online, né? Então, a imposição de mãos, não tem como você comer e compartilhar do mesmo pão online. Então, assim, estas coisas são insubstituíveis. Eu falo algumas coisas para alguns discípulos que estão longe, eu falo isso para eles. Falo, olha, Paulo discipulava várias igrejas por cartas, por necessidade, ok? Mas Paulo sempre visitava esses lugares. Então, assim, eu estou longe aí de Trindade por algum período, mas 2, 3 vezes no ano eu vou presencialmente, nós vamos nos encontrar. Eu quero ir lá no Pará visitar o meu amigo pastor Gamaliel, meu amigo Clenilton ali, como membro do corpo de Cristo, sentarmos junto, comemos um açaí junto. Isso faz parte da igreja. Então isso, de maneira nenhuma, pode ser substituída por nada. Diga lá, Vanessa, para ver se a gente prossegue. Você não entendeu? Ok. Sobre o terceiro templo, esse terceiro templo só vai ser construído na metade da grande tribulação. Na verdade, não. Ele vai ser iniciado quando o anticristo começar a governar. Então, quando o anticristo começar a governar, lá em Israel, lá no Monte Moriá, onde hoje tem a mesquita dominada pelo Islã, pelo governo Islã, pelo governo muçulmano ali, acho que ali o governo só me esqueci o nome agora do país. Não é da Cisjordânia, não é da Jordânia. Eu esqueci o nome agora, mas ele é governado por outro governo. Quando o anticristo assumir o governo mundial, né, ele vai, assim que a igreja for tirada da terra, o anticristo vai se revelar e ele vai começar a construir o terceiro templo. Todos os utensílios, a arca não vai mais ter no templo, nunca mais. Mas a menorá, que é o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, as cortinas, o altar de sacrifício, tudo isso e todos os recursos necessários para a construção do terceiro templo já está totalmente reunido. A única coisa que não vai ter no terceiro templo é a Arca da Aliança. Ela nunca mais vai voltar porque ela foi perdida, né? E Deus fez de propósito para que eles não colocassem outra presença a não ser o Filho de Deus, né? A própria presença de Deus. Então, o terceiro templo será construído após a igreja ser arrebatada e o anticristo assumir o governo mundial. Amém? Tá respondido, Vanessa? Ok. Isso é aula de escatologia, nós vamos ter futuramente. Em nome de Jesus, se Deus permitir, não voltar antes. Irmãos, vamos dar seguimento então. Alguém tem mais outro questionamento? Já que a gente começou ao contrário hoje, a gente começou com as perguntas primeiro e com a aula depois, não tem problema não. Mas se você já tiver alguma pergunta, já coloque já a pergunta que a gente já segue depois. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma informação, alguma coisa relevante para ser dita? Fique à vontade, irmão. Fique à vontade para falar alguma coisa. Ninguém? Então, se ninguém se manifesta, vamos iniciar esse panorama de hoje, né? É sobre a epístola de Pedro, né? Nós vamos falar sobre a primeira e a segunda epístola de Pedro hoje. Para a glória de Deus, estamos quase finalizando o Novo Testamento, né?
para a glória de Deus. Estou muito ansioso para iniciar com vocês a angelologia. Vou me aprofundar muito, nós vamos aprofundar. Nesse estudo de angelologia, nós vamos ir no fundo mesmo. Em nome de Jesus, nós vamos entrar mesmo a fundo, né? Então, o panorama é para que haja uma preparação no nosso coração, né? Uma preparação na nossa mente a respeito de toda a Bíblia, desse contexto, preparando, nos amadurecendo, porque o estudo de angelologia e os demais estudos, né, o estudo de escatologia, o estudo do Espírito Santo, eles exigem uma maturidade, né, um caminho já preparado. Então sempre Deus trabalha assim. Ele sempre prepara um caminho para depois introduzir algo novo. Né, antes de Deus introduzir o Filho dele na terra, João Batista já vinha pregando, né, anunciando que viria outro que era maior do que ele. Então sempre há essa preparação. Então vamos lá. Meu bem, se você puder trazer uma aguinha para mim, por favor, eu te agradeço. Água, eu esqueci de trazer água para mim. Então vamos lá, irmãos. A epístola de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro reserva grandes valores à fé cristã. O apóstolo identifica os cristãos como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. Além disso, Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito de como cristãos devem enfrentar as dificuldades à luz do retorno de Jesus. Vamos seguir aqui. Eu acho que é na carta de 1 Pedro e a 2 Pedro que fala que nós estamos esperando e apressando. Eu acho que é 2 Pedro. Então ele mostra muito um posicionamento de como nós devemos estar, né, antes da volta de Cristo. O grupo é epístolas gerais, né? Essa epístola não é direcionada a um povo só. Ela é uma epístola geral, uma carta direcionada a vários grupos. O autor é Pedro, data 60 a 68, local Roma, alvo judeus, cristãos da dispersão, então era geral, global essa carta. Versículo-chave, 1 Pedro 1,13, nós vamos ler ele. Expressão-chave, consolação. Então, visão panorâmica do livro, esboço e sentença. Pedro encoraja e consola os crentes que viviam em constante sofrimento. Então, 1 Pedro 1, ele vai falar da salvação. Sempre é bom... Não, deixa eu só beber uma aguinha aqui, irmãos. Eu tava bem com sede mesmo. Glória a Deus. Obrigado, amor. Então, sempre você vai ver um realce das cartas, quase todas as cartas, realçando, reafirmando a salvação, nessa doutrina. Então, é necessário sempre, você que está discipulando alguém, você que é membro de uma igreja, é sempre bom você realçar a alegria de ser salvo, a garantia da salvação. Sempre é bom, os cristãos sempre, de vez em quando, parece que a gente esquece que a gente é salvo, de vez em quando a gente esquece do preço que foi pago, de vez em quando a gente esquece da força da salvação. Tem gente que se afasta de Deus, se afasta do seio da igreja, sabe por qual motivo? Por acreditar que já não é salvo mais e que já não tem jeito mais para ela. Então essas cartas sempre, isso também serve de consolo. Então, a alegria da salvação, ele sempre fortalece essa questão da garantia da salvação para os salvos, para os eleitos, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que guardam o mandamento. Então, se eu pudesse falar para você assim hoje, irmãos, se alegre no Senhor. Por quê? Porque você é um salvo, um eleito, um escolhido de Deus. Então se alegre nisso. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Outro ponto enfático da carta de Pedro, a santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente deve continuamente, diariamente, lavar-se, santificar-se na palavra, na pregação do evangelho. Para você que talvez não tenha esse entendimento, o que te lava, o que me lava? A pregação da palavra, ouvir a palavra.
ser ministrado pela palavra, ler as escrituras, é o que te santifica todos os dias, é o que te lava, é o que te limpa. Por quê? Olha só o que Jesus me lembrou aqui agora. Quando Jesus ele se despiu e colocou a toalha nos ombros e colocou a bacia ali, encheu d'água, pegou lenços para lavar os discípulos, Pedro disse o seguinte, e ele foi lavar ali, né? Pedro, não quero, não posso ser lavado pelo Senhor, porque o Senhor não posso. E Jesus disse, se você, olha essa palavra, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então já fica algo para você anotar e meditar. Se você não é ministrado pela palavra, se você não tem comunhão com a leitura diária bíblica, Jesus está dizendo que você não tem parte com ele. O texto está dizendo isso. Aí o texto segue. Aí Pedro, né, um sanguíneo, ele diz assim, então lava-me todo. Aqui vem o segredo que eu quero dar para vocês. Então lava-me todo. Por que Jesus se recusa a lavar ele todo? E diz que só deveria ser lavado as mãos e os pés. Porque o que poderia ser lavado deles era só as mãos e os pés. Agora eu te pergunto, por que Jesus se recusa a lavar o corpo todo e ele diz que tem que se lavar os pés e as mãos? Você parou para pensar nesse detalhe? Alguém aqui sabe dizer sobre esse detalhe? Você pode abrir o microfone e falar. Alguém sabe, irmãos? Por que Jesus deu esse detalhe? Ninguém quer abrir? Eu vou dizer então para vocês. Por quê? Ele não poderia lavar a cabeça de Pedro, porque a cabeça representa Cristo, e Cristo não tem pecado. Ele não poderia lavar o corpo todo, porque Jesus encerra a frase falando assim, eu já vos tenho lavado pela pregação, pela palavra que vos tenho pregado. Ou seja, o corpo deles estava lavado pela palavra cotidiana que Jesus dava para eles. Olha que lindo isso. Mas por que então Jesus se dispõe a lavar as mãos e os pés? Porque as mãos e os pés são as coisas que nós ainda temos em contato com o mundo. Ah, irmãos, pelo menos anota isso, né? Para você entender, para você encucar isso na sua cabeça. As mãos falam daquilo que eu ainda toco que é impuro, e os pés falam daquilo que eu ainda piso que é impuro. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Olha aí para a Vanessa que perguntou sobre a igreja. Olha a importância de você ir para uma igreja, olha a importância de você ter um pastor, olha a importância de você ter irmãos assentados numa mesa te servindo. A importância é isso que está acontecendo aqui agora, isso que vai acontecer numa mesa, você sentado, isso está lavando suas mãos, porque as mãos falam de um pecado diário, daqueles desejos diários, que somente essa palavra cotidiana é poderosa para limpar esse diariamente, esse pecado diário, essa tentação diária, essa sujeira diária. Irmãos, olha, hoje eu fui tentado a falar uma coisa, eu vou dar um exemplo meu hoje. Eu fui exposto a uma situação, né? E ao ser exposto a essa situação, eu tive a oportunidade de pecar. E como que eu ia pecar? Eu ia só falar, eu ia dar uma agulhada, eu ia dar uma agulhadinha. Olha que legal. Eu ia dar uma agulhada. Alguns irmãos falharam, um em específico falhou mais que os outros, e eu ia dar uma agulhada nesse irmão.
Na hora que eu ia dar agulhada, sabe o que Deus, o Espírito Santo falou para mim? Seja humilde. Por que ele disse para mim seja humilde? Porque você também pode errar. Então o que eu fiz? Eu recuei e eu evitei. E eu estava com o irmão e compartilhei isso com o pastor agorinha há pouco, porque a Bíblia fala compartilhar as vossas culpas uns aos outros, né? Então eu compartilhei isso. E quem compartilha tentação não vai compartilhar um pecado, então eu expus para ele um desejo que eu tive de dar uma agulhada. Talvez para você não é muito, mas para mim é muito. Para Deus é muito. Porque talvez ia causar uma contenda, talvez ia causar alguma coisa. Então, eu me freiei. Talvez eu estou te dando esse exemplo e já está servindo para você em algum momento agora. Ou vai servir agorinha ou amanhã. Mas, ou seja, olha a importância de lavar diariamente. Porque essa lavagem, presta atenção, anota isso. O lavar os pés e as mãos, aquele ato que Jesus fez, é dia após dia. Todas as vezes que as pessoas se reuniam numa mesa, era necessário lavar as mãos e os pés. Ou seja, todas as vezes que você vai para o seio da igreja, para aquele momento de comunhão, ô irmãos, para quando você for para a mesa é santa, a mesa é sagrada. O momento de comunhão com a sua família, o momento de comunhão com seus irmãos na igreja é santo, é sagrado. Então é necessário lavar as mãos e os pés. Por isso que é bom você ser ministrado. É eu ser ministrado. Ler a Bíblia, como eu disse na aula passada, não sei se foi na aula passada ou retrasada. Quando você lê a Bíblia, não para pregar aos outros, mas para a Bíblia te repreender e te exortar e te ensinar e te lavar. Então vamos seguindo. 1 Pedro capítulo 3 cita um ponto que vários assuntos pastorais relatam, né? Que é o quê? Submissão. Submissão. É um assunto que nós já abordamos muito aqui, que cabe muito dentro do discipulado. É algo que tem sido perdido ao longo dos anos. Irmãos, sede submissos às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Sede submissos. Ser submisso não é ser empregado. É estar sob a missão, é estar ali entendendo que Deus levanta um para ajudar. O que o líder, o que um líder é? É um facilitador, irmãos. Ele tem uma visão além do que a sua para te ajudar. Então se submeta para você ser abençoado. A coisa que essa carta mais enfatiza, o sofrimento cristão e o serviço, é o que nós vamos ler ao longo agora desse discorrer aqui desse panorama. Nessa carta, Pedro falou muito sobre perseguição, né? Só um minutinho aqui que mandaram uma mensagem aqui. Irmão, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Tá me ouvindo bem aí, né? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá tudo ok, né? Amém. Obrigado. Então fala muito sobre a perseguição. O que antecipou a perseguição que ele e outros cristãos sofreriam nos anos finais do reinado de Nero, na época em que ele escreveu. Pedro não havia sido preso ainda, um evento que mais tarde o levaria a seu martírio por volta de 66 a 68. Então, deixa eu fechar um pouquinho aqui. O tema fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar seus eleitos apresentado a ordem natural da vida cristã, o sofrimento depois a glória. Irmãos, anote essa frase, o sofrimento depois a glória. A igreja desse século, a igreja secularizada, essa igreja facilitadora, né, esse evangelho fácil, ele prega o contrário. Ele prega glória e te isenta do sofrimento. Então, venha para o evangelho e seja feliz. Né? Não existe isso. Na verdade, se você for pregar para alguém, venha para o evangelho
e sofra as consequências de seguir o evangelho. Então, na verdade, é o contrário. Porque Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cruz fala de sofrimento, de martírio, de morte, de dor, fala de muita coisa, menos de glória, né? Então, o evangelho, ele é seguido de sofrimento e uma futura esperança da glória, a qual não vai deixar ninguém desamparado. Por quê? Porque a esperança que nós temos é sermos glorificados e morarmos com Jesus. Então, essa carta enfatiza muito o sofrimento. Então, a Bíblia fala que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento é uma das ferramentas de Deus para nos ensinar. Por que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Eu poderia até falar sobre isso hoje. Alguém quer que eu fale sobre isso? Fala aí, irmãos. Alguém quer que eu fale sobre isso? O pastor Gamaliel foi o primeiro a dizer assim. Você não quer não, Diego? Ih, o Diego não quer não, ele colocou a seta para baixo, não sei o que é isso. Irmãos, talvez o Espírito Santo está soprando aqui, vamos obedecer ao Espírito Santo. Por que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O texto de Jeremias, eu não me lembro se é capítulo 11 de Jeremias, fala que o oleiro desceu à olaria. Ele pegou um vaso. E ele começou a trabalhar o vaso. E o texto vai dizer que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Eu estou te dando aqui um código agora. Anota o código. O texto está dizendo que o oleiro quebrou o vaso? Não, o texto não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. O texto está dizendo que o vaso quebrou-se. Eu vou te dar outro texto em paralelo a esse. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Deus não está dizendo assim, ó, e Deus vai te humilhar debaixo da mão dele. O texto está dizendo, humilhai-vos debaixo da poderosa ou potente mão do Senhor. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aqui eu vou te explicar por que uns sofrem mais e outros menos. Irmãos, os que sofrem mais é os que não se quebram. Se você puder anotar isso, você vai anotar. Os que sofrem mais são os que não se quebram. São os que querem ser quebrados. Isso aqui, irmãos, é algo muito intenso, muito terrível, muito profundo, mas também muito libertador. Quanto mais você resistir e esperar ser quebrado, mais você vai sofrer. Eu falo isso aqui agora com temor, eu sinto que essa palavra está falando com várias pessoas agora. Eu sei que essa palavra está falando com várias pessoas agora. Porque a palavra do Senhor é poderosa, ela é mais poderosa que espada alguma de dois gumes, que é poderosa para separar o que é da minha alma, o que é do meu espírito. Ela é apta para discernir os meus pensamentos. Então, olha o que eu estou dizendo. Eu não, irmãos, é o texto. Humilhai-vos. Aí tem outro texto que vai dizer assim, ó, humilhai-vos, pois, com jejuns. Se você puder anotar outra coisa aí, forte agora, anote assim. Jejum é o mesmo que se humilhar. Você vai ter outra visão e concepção de jejum agora. Coloca aí, jejum é o mesmo que se humilhar. É a mesma palavra. Jejum e se humilhar é a mesma coisa. Eu não sei se você sabia disso. Qual é uma forma de me humilhar diante de Deus? Jejum. Qual é a forma que é outra forma de eu me humilhar diante dos homens? Servindo. Jesus
mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo. Olha a frase. A si mesmo. Deus não humilhou Jesus. Jesus a si mesmo se humilhou. E olha como é que está escrito o texto. Assumindo a forma de servo. Ah, não, irmãos, eu não gosto. Vocês têm que dar o microfone, pelo menos dar uma glória. Deixa eu ver sua boca dar glória, pelo menos. É necessário dar glória, senão você vai ser comido de bicho, irmão. Misericórdia. Dá glória, irmão, dá glória. Eu sinto vontade de glorificar o nome do Senhor. Cada palavra dele. Não sou eu, irmãos. É a palavra de Jesus. As pessoas, irmãos, eu, você, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que elas não se humilham a si mesmas. Esse contexto, irmãos, isso é uma verdade da palavra de Deus. Isso é uma verdade da palavra de Deus, irmãos. As pessoas que a si mesmas não se humilham serão humilhadas. As pessoas que a si mesmas não se humilham serão humilhadas. E vou te dizer mais. No deserto está escrito no Êxodo: eu humilharei esse povo. Aí sim, Deus passa a humilhar. Mas você sabe por que Deus humilhou? Você sabe por quê? Porque eles não se dobravam. Então, a pessoa que você vê sofrer muito, e agora eu vou dar outro exemplo para você, porque eu sei que você está pensando, que você não está convencido ainda, talvez. Por que Jó sofreu tanto? A Bíblia não fala que Jó pecou. E não tem a ver com o pecado de Jó, porque o texto de Jó não está falando do pecado de Jó. Porque Deus deu testemunho de Jó e que Jó era um homem reto e íntegro. Não tem a ver com o pecado, então. Mas então tem a ver com o quê, pastor? Tem a ver que, inicialmente, ele fala assim, no fim de tudo, ele fala assim, ó, eu só o conhecia de ouvir falar. Mas depois que Jó sofreu tudo que ele sofreu, ele diz a frase: agora eu o conheço. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Mas depois o que Jó sofreu? Ele aprendeu com as coisas que sofreu. E o sofrimento fez com que Jó pudesse dizer uma coisa que eu quero dizer e que você vai dizer. Eu conheço Jesus, não de ouvir falar, mas eu conheço Jesus. Agora, Jó diz, os meus olhos, meu Deus do céu. O sofrimento de Jó fez com que Jó visse Deus. Então, às vezes, irmãos, às vezes não, sempre, é necessário nos colocarmos numa posição de humilhação. Não espere alguém te humilhar. Você a si mesmo se humilha. Esse texto me faz chorar, irmão, dá vontade de chorar. Porque Jesus disse, ele não assumiu ser, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziando de toda a sua glória, assumindo as formas de servo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ô Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agora, em paralelo a isso, eu vou te dar outra palavra. Às vezes você está sofrendo muito pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração, é tão duro. E você ainda acha que você está sendo humilhado. Irmão, se você está com sentimento, escuta isso no seu espírito, mas escuta com o seu espírito. Se você está sentindo que você está sendo humilhado, você está precisando se consertar com Deus. Mas receba isso no seu espírito.
Você não pode ter o sentimento de estar sendo humilhado. Porque quando você tem um sentimento que está sendo humilhado, é porque você não está se humilhando a si mesmo. Porque se você já está humilhado e você mesmo se humilhando, não vai ter espaço para a humilhação dos outros na sua vida. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que você está entendendo essa palavra. Você está recebendo no seu espírito essa palavra. Não se sinta humilhado. Antes, a si mesmo se humilhe. Jesus foi cuspido. Isso é ser humilhado. Mas Jesus, ele já se humilhava. Então aquilo não sofria efeito em Jesus. Jesus nunca reclamou da humilhação que ele estava sofrendo. Meu Deus do céu, não reclame. Se você está sendo humilhado, preste muita atenção, porque isso está revelando a dureza do seu coração. A dureza do meu coração. Eu vou dizer para mim, a dureza do meu coração. Se você se sente humilhado em alguma área, significa que nessa área você ainda está com o coração duro, está soberbo nessa área. Porque a Bíblia fala que Deus exalta o humilde e abate a soberba. O contrário de humildade é a soberba. O oposto da humildade é a soberba. Então, se você tem um sentimento que está sendo humilhado, significa que você está muito soberbo. Meu Deus do céu. Talvez não tinha a ver com a aula, mas é algo do Espírito, sobre nossas vidas. É algo do Espírito sobre nossas vidas. Então, Jesus aprendeu com aquilo que ele sofreu. Pedro está dizendo. Agora, eu vou te dar outra palavra, já que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Jesus pergunta para Pedro. O próprio Pedro dessa carta que nós estamos lendo. Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é essa. Eu gosto de ti. Jesus pergunta outra vez. Pedro, você me ama? E Pedro, pela segunda vez, responde a mesma palavra. Eu gosto de ti. Na terceira vez, ele pergunta, e a Bíblia fala que Pedro se contristou. Então Pedro responde, tu sabes que eu gosto. Pedro disse assim, tu sabes que eu não te amo ainda, que eu apenas gosto. Então Pedro estava dizendo, Jesus, o Senhor sabe, porque eu provei que eu não te amo, eu provei que eu gosto. Porque Pedro disse que morreria por Jesus. E no dia que Pedro ele foi desafiado a morrer por Cristo, ele não morre, porque ele prova que ele não ama, que ele gosta. E quando Jesus ressuscita, que Jesus encontra com Pedro, que Pedro está ali quase nu, pescando e não consegue pescar nada, você conhece o texto, Jesus está ali com pão e peixe preparado ali na beira do lago. E ele chega ali até Cristo, e Cristo se revela, se manifesta. Ele fala assim, Pedro, ele cura Pedro ali, ele pergunta, e ele fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu sei que você não fechou o raciocínio, mas agora eu vou fazer você fechar o raciocínio. Só quando Pedro passa a sofrer, padecer, ser perseguido e cuidar das ovelhas de Cristo, é que Pedro passa a amá-lo. A forma de você amar alguém, você quer que os relacionamentos sejam estreitos com alguém? Não é na bonança só. É quando você come o quilo de sal que eles falam, né? É quando você passa necessidade com aquela outra pessoa. Você quer ver quando os laços de amizade se tornam mais entrelaçados, mais sólidos? É quando você brigou com aquela pessoa, você foi a fundo com ela, você brigou com ela e depois você fez as pazes com ela. Mas de verdade, eu tô falando de fazer as pazes de verdade.
você tem laços, os laços aumentam. Já aconteceu isso com você? Você tá rindo aí, Eduardo? É de mim ou é da situação? Você tá rindo de quê, Eduarda? Da situação, porque é verdade? Então, às vezes, você... Ah, tá vindo os flash. Pois é. Então, pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas dores, o amor floresce, o amor aparece, né? O amor. Então, irmãos, meu Deus, vamos seguir isso aqui. Meu Deus do céu. O tema é fortemente trabalho, então, a tentativa de consolar seus leitores. Então, presença do sofrimento, né? Vamos ler, eu vou ler aqui para vocês 1:6. 1:6. Eu vou ler aqui porque esse texto é precioso. 1 Pedro 1:6. Então, nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais. Você não viu Jesus, mas você ama Jesus. Mas você só ama Jesus pelas coisas que você sofre por causa de Jesus. Olha isso. Olha o texto dizendo. Você vai ver que as pessoas que mais amam Jesus são as pessoas que mais sofrem. As pessoas que amam de verdade Jesus e amam o que Jesus ama. Porque não adianta você amar Jesus. Porque automaticamente quando você ama Jesus, você ama o que Jesus ama. Então, o que vai fazer eu e você ir para um campo missionário? O que vai fazer eu e você abandonar essa vida medíocre, velha, e hipócrita, ignorante que você vive, que eu vivo? É o amor a Jesus. É o amor a Jesus Cristo. E aí Jesus usa a ferramenta chamada sofrimento. Essa ferramenta chamada sofrimento, ela tem um outro nome, fogo. Muitos me perguntam, e é uma pergunta teológica que todo mundo faz. O que é o batismo de fogo, pastor? E tem gente que ora e fala assim, e batiza com fogo, Jesus. Batiza com fogo. Irmão, você não sabe o que você está pedindo. Ou sabe. Eu não sei se você sabe. E esse vos batizará com o Espírito e com fogo. Irmão, você talvez não sabe o batismo que você está pedindo. Porque o povo pensa que o fogo serve para quê, irmão? Me batiza com fogo? Mas vai queimar tudo, irmão. Só que olha o que Pedro está dizendo. Porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Olha só o texto, verso 6. Contristados por várias provações. A provação é o fogo, irmão. O que prova é o fogo. O fogo prova se o material é puro ou se é impuro. E o texto está dizendo, a prova da vossa fé é provada com fogo. Você quer um batismo de fogo? Então se prepare. Se prepare. Mas se prepare. Porque Jesus vai suscitar situações na minha vida e na sua vida que eu não sei se você vai continuar orando pedindo batismo de fogo. Mas se mesmo assim você quiser um batismo de fogo, saiba que batismo de fogo você vai ser exposto a uma situação muito forte, a ponto de a sua fé ser provada. Mas para produzir algo que é mais valioso do que o ouro, que vai refletir em um louvor de glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, crentes? Então, o verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Sublinha na sua Bíblia aí, não tem a ver, mas sublinha a salvação da vossa alma. E nunca esqueça que a sua alma está sendo salva todos os dias. E se você não for exposto à ministração do Evangelho, à comunhão com os santos, ao partir do pão, irmão, você está correndo um sério perigo de não ser salvo. Não acredite, não ache que você vai ser salvo sem a comunhão com o corpo de Cristo. Não ache isso. A não ser que você esteja preso e algemado, impossibilitado de ir numa igreja e ir numa comunhão com os irmãos e suportar e tolerar e cultuar, a menos que você esteja tetraplégico, a menos que você esteja preso, algemado num calabouço, você está isento de ir na igreja. Ao contrário, você não está isento do corpo, da comunhão dos santos. Não está. Então você pode ser o Papa, você pode ser o apóstolo, pode ser quem que você quiser. A salvação, Jesus vai salvar o corpo dele, ele não vai salvar membros amputados. Então, se lembre disso. Vamos lá. Então, ok, vamos seguir aqui. Então, sabe quando você não vai ter sofrimento? Quando você for glorificado. No fim da nossa salvação. Aí você vai poder cantar aquela música. Como é que é? Canta lá aquela musiquinha do... não haverá mais noite ali. Não haverá, né? Não haverá morte e choro, tristeza e dor, sofrimento, nunca mais. Mas é só lá. Viu? Enquanto você estiver nesse tabernáculo, vai haver sofrimento. E o sofrimento é para provar a nossa fé. Então, vontade de Deus e o sofrimento. Se for da vontade de Deus, vamos lá para 1 Pedro 3,17. 3,17. Olha só o que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu leio um versículo anterior. Não, vou ler só o 17 mesmo. Por quê? Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom. Por praticardes, do que é bom, do que praticando o mal. Ou seja, por praticar o que é bom, você vai sofrer. Uma coisa eu já falei muito com até meu irmão, eu não sei se ele está aí na live ainda, ou ele caiu, não sei, parece que eu já não vi ele mais, ou é porque eu não estou enxergando daqui. Mas presta atenção, o ímpio, ele tem várias formas diferentes de prosperar. Por quê? Porque o ímpio ele pode sonegar, ele pode não, né? Ele só nega imposto. Ele dá calote, né? Ele engana, ele mente. Eu teve uma época que eu queria vender casa da Caixa, né? Eu queria virar corretor. E aí, muitas pessoas vendiam casas. E eu entrei para começar a vender e eu não vendia. E não era porque eu era novo no negócio. É porque tinha que ter um certo relacionamento com o banco, com aqueles parceiros caixa, sabe? Não sei se você está me entendendo. E aí você tinha que dar umas ajudas financeiras para algumas pessoas, né? Para não falar suborno, né? Para não falar propina, para não falar, mas já falando. Então, assim, eu prefiro passar fome do que precisar enganar e usar de engano para me poder ganhar dinheiro. Então Pedro está dizendo que é melhor você sofrer.
e praticar o que é bom, do que você ter uma falsa abundância com algo que foi adquirido ilicitamente. Ah, irmãos, eu não sei para que eu estou falando esse tanto de coisa. Mas presta atenção. Meu Deus do céu, né? O negócio é difícil. Mas, irmão, a palavra de Deus ela é violenta demais, ela corta. O Wagner acabou de entrar aqui. Tem coisas que ele me pergunta, exemplo. Uma coisa que eu adquiri ilicitamente, eu posso vender essa coisa? Eu converti agora, eu posso vender essa coisa que eu adquiri ilicitamente e ter lucro com aquilo? Irmão, é melhor queimar aquilo e dar para os outros. Estou falando de coisa adquirida ilicitamente. Por quê? Porque é melhor eu sofrer fazendo o que é bom do que queimar no lago de fogo e enxofre eternamente. Então não ache você que Deus está tampando os olhos para aquilo que você faz, para aquilo que eu faço. Pedro está dizendo que é melhor você sofrer fazendo o que é bom. Sempre você vai sofrer fazendo o que é bom, porque o mundo é injusto. O mundo é injusto. Esses dias eu tinha que viajar aqui para Juazeiro. Eu acho que eu contei esse testemunho para vocês, não sei se eu contei. E aí a minha cachorrinha, para vir conosco no avião, ela tinha que ter tomado a vacina antirrábica 30 dias antes da passagem, do dia do voo. O que a veterinária sugeriu? Eu posso colocar uma data retroativa. É pecado, irmão. É errado. Sabe o que aconteceu? Tive que deixar a cachorra para trás. Vou ter que gastar mais dinheiro e outra pessoa vai trazer ela para mim. Por quê? Porque eu vou sofrer por aquilo que é bom. Tem alguém entendendo essa palavra? Então Pedro está dizendo, é melhor sofrer por aquilo que é bom. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então vai ter sofrimento. Exemplo, vai chegar o anticristo. E se você não for arrebatado, misericórdia. Se eu não for arrebatado, misericórdia. Nós vamos ser arrebatados, Jesus. Mas vamos supor que a gente fique para trás. Está amarrado. Não diz está amarrado, não, que também não é bom, não. Está repreendido. O anticristo vai vir e vai falar o seguinte, para você comprar e vender, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, para você comprar e vender, você vai ter que aceitar a marca. Aí você, para não passar fome, para poder comprar e para poder vender, o que você vai fazer? Você vai aceitar a marca. Você vai aceitar a marca porque você não quer sofrer. E o texto está dizendo o seguinte, se for da vontade de Deus, eu vou sofrer pelo que é bom, pelo que é certo. Então, aquele dia, Jesus disse o seguinte, se você tiver amor à sua vida e quiser guardar ela, você vai perder, meu amigo. Você vai perder, minha irmã. Então é melhor você sofrer. Tem vários outros exemplos que eu poderia te dar. Por que eu não vou entrar na política hoje? Vamos entrar na política. Sabe por quê? Porque eu não vou poder fazer o que é bom. Eu vou ter. Eu tenho um amigo muito próximo, que é vereador. Eu tenho um amigo próximo, que eu sento com ele na mesa e ele compartilha as coisas comigo. E ele fala para mim que não tem jeito. Lá dentro é corrupto e você, querendo ou não, vai sentar na mesa deles e vai ter que assinar. Se você não assinar, você tá fora. Aí sabe o que ele falou para mim? Deixa eu ver se tem alguém aqui que conhece ele. Misericórdia, Deus. Eu não tô falando nomes, né, irmão? Alguma pessoa aqui vai poder saber. Mas sabe o que ele disse para mim? Ah, irmão, não dá não. A gente talvez tem que ferir o povo. Não vai ter jeito não. Ele falou para mim que pega o dinheiro, porque o dinheiro é repartido entre todos. E ele meu Deus do céu. Fala misericórdia antecipada aí. Ele pra se sentir menos culpado, ele falou que
ajuda os pobres. Olha, isso vai isentar ele diante de Deus. Você vai ver. Você vai ver, Deus vai absolver ele. Você vai ver que Deus vai absolver ele. Porque ele está querendo ser, sabe o quê? Ele tem a unção do Robin Hood. Você tem a unção do Robin Hood, que tira dos ricos e dá para os pobres? Irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Pedro está dizendo, eu prefiro padecer pelo que é bom, pelo que é certo. Então, irmão, você vai passar fome? Se for da vontade de Deus que você passe fome, irmão. Passe fome, mas não se sujeite à mentira, não se sujeite à falsidade, não se sujeite à corrupção, à mentira, porque tudo isso é mentira. É mentira, faz parte da mentira. Não entre nessas furadas. Isso faz parte do caráter, irmão. Caráter cristão. Não entre nessas coisas. Eu estava lendo um texto ontem de 1 Timóteo, conselhos a Timóteo, capítulo 4. Irmão, é precioso demais. E Paulo estava aconselhando Timóteo. Timóteo, cuidado por causa do dinheiro, de algum dinheiro fácil que vier à tua mão. Não faça por vã ganância, por torpe ganância. Sabe por quê? Porque eu vi pessoas investindo em alguns dinheiros aí, dinheiro fácil. Eu não vou nem citar os nomes das coisas, que eu não gosto de misericórdia, mas investindo dinheiro fácil, para ganhar dinheiro fácil, e colocou o dinheiro para ter um retorno muito fácil. Por quê? Esse tem um nome. Ganhar dinheiro fácil significa torpe ganância na Bíblia. Torpe ganância. Dinheiro fácil é torpe ganância. E Paulo diz para Timóteo, muitos caem assim. Ah, não, mas tem uma oportunidade assim, tal, e eu vou ganhar um dinheiro tal. Irmão, fuja. Ah, e o texto Timóteo fala fuja no imperativo. No imperativo continue fugindo. O fugindo dele é imperativo, continue fugindo disso, porque vai ter muitas dessas propostas para nós cristãos. Vai ter, viu, irmãos? Fuja, mas fuja disso. Misericórdia. Eu não entendo nada, irmão, com essas coisas que Deus faz. A gente vem aqui para falar de uma carta de 1 Pedro. Eu até ri, irmão, porque é um negócio muito doido. Deus faz uns negócios muito fortes. Vamos lá. Então, convicção do sofrimento. Tranquilidade com o sofrimento por causa da... Olha, 3,14. Ó, o 3,14. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as tuas ameaças, nem fiqueis alarmados. Tá te ameaçando? Tá acontecendo uma coisa? Irmão, pereça por causa do evangelho. Se tiver que morrer, morra por causa do evangelho. Mas não se entregue ao engano. Talvez essa palavra que hoje está te resguardando de algo que você vai viver amanhã, ou é algo que você está querendo viver, mas eu tenho certeza que essa palavra está me resguardando e te resguardando de uma situação que virá. Você pode anotar isso no seu coração, você vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Essa palavra vai te resguardar. Cuidado com as propostas. O Deus desse século vai cegar o entendimento de muitos, ele vai enganar muitos. Irmãos, o anticristo vai ser o maior enganador de todos os séculos e milênios e tempos. Ele vai enganar. E a Bíblia fala que há muitos anticristos entre nós. Eles vão usar de engano. Eles vão fazer propostas que aparentemente são boas. E não vão ser boas. Deixa eu tentar mutar aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Eu não tô vendo quem é. Eu não tô vendo, mas ela já fechou. É porque, do jeito que eu tô aqui, eu não tô vendo, viu, irmãos? Mas, irmãos, meu Deus do céu, vamos seguir aqui. Que horas são? Tá quase acabando?
Quase acabando, meu Deus. Então, segurança quanto ao sofrimento por causa de Cristo. Então vamos lá para 1 Pedro 4,14. 4,14. O Senhor está nos respaldando por algumas coisas que virão aí, irmãos. Pode escrever o que eu estou dizendo para vocês. 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, irmãos, não se preocupa não. Se você for injuriado, não se preocupa. Não se preocupa. O texto vem dizer aqui, ó, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Sofrimento e a postura do cristão. Santificação, submissão, serviço. É aquele paralelo que nós dizemos. Então, vou seguir aqui. Servir uns aos outros, né, que é o 4,10 aí. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. É o 1 Pedro 4,10. Olha só, servir uns aos outros. A Vanessa começou perguntando a respeito da igreja, a respeito, né? Olha só, isso só pode ser exercido, essa multiforme graça, os dons, essa distribuição de dons, esse serviço de uns pelos outros, servir uns aos outros, só na comunhão, na koinonia. Koinonia é comunhão no grego, koinonia. Só na comunhão é que é possível servirmos uns aos outros. Como que eu vou conhecer a Eduarda? Convivendo com ela. Como eu vou poder operar o dom que Deus me deu na vida do Richelli? Tendo comunhão com ele. Entendeu, irmãos? Dispensando isso. Por que que eu estou aqui com vocês, me gastando aqui, gastando tempo com vocês, estudando? Por quê? Porque Deus disse, aquele que foi dado o ministério do ensino, gaste-se em ensinar. Gaste-se em ensinar. Você que foi dado o ministério evangelístico, gaste-se em evangelizar. Sai de onde você está, irmão. Vai para a rua, vai bater porta, vai ganhar almas para Jesus. Você que tem um ministério profético, entra dentro do seu quarto, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai para o monte, vai buscar poder de Deus, vai se santificar, busca santidade e vai nos lugares onde Deus vai te direcionar. Mas sirva uns aos outros. Sirva uns aos outros conforme o dom que você recebeu. O livro de Timóteo também fala que Timóteo tinha que ser diligente naquilo que ele recebeu por imposição de mão do presbitério. Paulo recebeu um dom, ele recebeu uma capacitação do presbitério onde ele estava inserido, e Paulo estava advertindo ele, Timóteo, execute, se gaste no dom a qual foste chamado, a qual recebeste pela imposição de mão dos presbíteros. Então, sirva uns aos outros. O meu irmão está aqui, ele está aqui, e esses dias para trás a gente conversava, o Wagner, e a gente brincando, falando do significado dos nomes, né? O significado do nome Wagner é construtor de carroças. É um nome aparentemente bobo, aparentemente desvalorizado, mas não é não. Deus me deu um discernimento violento e eu compartilhei com ele. O Wagner, ele é uma pessoa que me ajudou e me ajuda muito no meu ministério. Sabe por quê? Não tem como alguém ir em algum lugar sem a carroça. E ele é o construtor de carroças. O Wagner é um cara que Deus está usando muito ele, tem usado muito ele na minha vida e na vida de outras pessoas. Sabe para fazer o quê? Impulsionar, alavancar, arquear. Arquear fala de fazer força. Arquear para dar impulso. O Wagner, hoje eu devo o Wagner, eu devo a minha mãe que está aqui, Valéria. Muitas pessoas que têm me ajudado no ministério, é necessário, conforme o dom que recebeu. A Bíblia fala assim, ó, se o seu dom é de servir com dinheiro, vem lá, você pode ler lá. Se for servir com dinheiro, que a Bíblia fala assim, ó, seja mão aberta.
Na versão traduzida e atualizada, Walter Júnior 2024. Seja a mão aberta. Mas você pode ler lá. Você pode ler lá que está escrito isso. Seja a mão aberta. Faça com liberdade. Você pode ler lá que está escrito assim, ó. Se o seu dom for de doar, de ofertar, faça com liberdade. O Wagner, Deus tem usado ele nesse dom de me abençoou e me abençoa muito. E eu sei que ele vai financiar muitos e muitos obreiros no campo. Recebe essa palavra aí, Wagner. Minha mãe que está ali também me abençoou muito, tem me abençoado muito. Então, várias pessoas, Deus levanta. Teve um dia, eu vou contar um testemunho, está quase acabando. Eu vou parar aqui. Que hora que acaba? Não é não. É 9, não é? Irmão, que hora que acaba? 9. É 9, irmãos. A minha esposa está falando que é 9h30. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Minha mãe vai até achar bom. Ou não sei. Teve um dia, irmãos, que eu estava passando por alguma necessidade financeira. Vou até te mudar aqui. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Olha aqui para mim. Eu estava passando uma prova financeira. Irmão, chegou muitos dias de eu não ter dinheiro. Já chegou dias do carro na minha porta eu não ter dinheiro para abastecer o carro. Para ir em algum lugar. Já chegou vários dias de eu não ter o dinheiro para ir no supermercado fazer compra. De pagar... Irmão, já passei por várias aflições, né? Como a gente está lendo aqui, né? Aí, a minha mãe fez uma oferta para mim, né? Ela fez uma oferta para mim. E eu não gosto muito, sabe? E, rapaz, nesse dia, eu me senti humilhado. Olha como é que a palavra te pega. Eu acabei de falar milhares de vezes sobre a humilhação. Se sentir humilhado. E eu me senti humilhado nesse dia. Não só nesse dia, 2 vezes aconteceu, eu me senti humilhado. E eu, em oração, com a alma angustiada, pesada, o Wagner já me ofertou várias vezes em momentos de necessidade. E outras pessoas, Deus já usou várias pessoas. Estou falando dos dois, mas é porque eles estão aqui agora. E momentos de necessidade. E eu fui orar, me sentindo humilhado, me sentindo um lixo, me sentindo um homem fraco, me desvalorizando. Eu estava me sentindo um monte de coisa. E eu fui orar, eu estava ali orando, nem querendo muito orar, triste, abatido, assim, cabisbaixo. E eu orando. Meu Deus, que homem que eu sou, Senhor. Que até minha mãe tem que me ajudar a sustentar minha família, me dando dinheiro. Que vergonha de homem que eu sou. Rapaz, o Espírito Santo chegou em mim assim e falou bem assim, mas... Aí Jesus, que está escrito que as mulheres trabalhavam e Maria, sua mãe, ofertavam no seu ministério. Irmãos, foi uma peia. Mas eu chorei, hein? Chorei, mas chorei. Então, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, eu estava me sentindo humilhado. Tinha algo em mim para ser curado. Meu Deus, esse exemplo agora eu acho que bateu de cara. Se você está se sentindo humilhado, em alguma área de sua vida, é porque você está soberbo nela. Anota essa frase, para você meditar nela depois. Se você está se sentindo humilhado em alguma área da sua vida, é porque você está com a soberba sobre ela. Anote isso, você vai ruminar essa palavra depois. Anote isso. Então, assim, para a glória de Deus, eu não tenho mais esse sentimento. Pode ofertar agora na minha vida à vontade, viu? Pode ofertar. Eu não. O pastor José um dia chegou em mim que ele queria me ajudar. Mano, é sério. Eu fui tratado. Eu tinha orgulho. Não... Pode ofertar, irmão. O pastor José, um tempo atrás, ele falou que eu sou orgulhoso, que não sei o quê, porque ele me ofereceu ajuda em várias vezes, em algumas situações, e eu não quis aceitar. E ele foi e falou para mim, você é muito orgulhoso. Meu irmão, ele me bateu, irmão, me repreendeu mesmo. Só que eu não achava orgulho. Eu não achava que era orgulho, eu achava que eu estava tipo, não quero ser pesado.
Não, irmão. Se Deus falou para você ofertar, oferte. E se Deus te der alguma oferta, receba. Receba. Você acha que é fácil para um pai de família receber uma oferta? Não é não, irmãos. Não é. Eu tenho muita vergonha na minha cara. Só que se for de Deus, eu vou receber. Porque um homem tem vergonha na cara, irmão. Ele não quer. Ele tem a obrigação de sustentar a família dele. E não estou ensinando aqui nenhum homem a ser preguiçoso, não. Porque antes que os homens que trabalham nos seus trabalhos acordem, eu já estou de pé já. Eu já estou de pé para orar. E o sacerdote tem que acordar de madrugada mesmo e orar. E orar, e orar, e trabalhar, e servir mesmo o reino. Agora, eu tinha uma soberba nessa área da minha vida, eu tinha um orgulho nessa parte da minha vida, e Deus está me tratando. Deus está me tratando. Porque não é fácil um pai de família receber isso. Mas, para a glória de Deus, ele tem me tratado. E ele tem usado pessoas. Irmão, eu não esqueço um dia de um irmão numa igreja, eu estava de joelho, com a cabeça assim na cadeira. O irmão tinha muito mais necessidade que eu. Ah, não, isso foi outro dia. Nesse dia, a hora que eu levantei a cabeça, tinha uma nota de R$50 em cima da cadeira. E eu tava precisando. Aí teve um dia que eu tava orando assim, em pé, um irmão que tinha muito mais necessidade que eu, chegou em mim, me entregou e pôs um dinheiro no meu bolso. Eu nem tive coragem de pôr a mão. Eu tava nesse... Só que assim, ele tinha mais do que eu. Isso eu tenho certeza. Ele tava em mais necessidade que eu. Ele tava desempregado. Eu também, de certa forma, tava. Mas eu tinha uma profissão, eu podia correr atrás do dinheiro. Irmão, quando eu vi o dinheiro, a oferta que ele tinha me dado, e eu sabia da situação que ele estava, irmãos, eu chorei. Mas era Deus me tratando. E Deus dizendo, eu estou te sustentando. Mas você tem que aceitar. Né? O corvo vinha na vida de Elias. Irmão, o corvo sustentou Elias no deserto. Levou comida para ele. E ele ficou na beira do rio Querite. E do lado do Querite, a poucos quilômetros do Querite, tinha o Jordão. Deus mandou ele para um rio. O rio Querite era um rio provisório. Meu Deus, eu não vou falar sobre isso agora não, que isso é uma revelação muito forte. Mas o rio Querite, ele era um rio provisório. O rio Jordão era um rio permanente. Deus deixou Elias ali, na beira do rio Querite, sendo alimentado por corvos, e até o rio secar, porque o rio seca, ele era temporário. Mas fica para outro dia essa revelação para vocês. Glória a Deus, eu vou parar por aqui. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta sobre o que foi falado. Alguém quer falar alguma coisa?